Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu queria falar especificamente sobre como a análise combinatória e probabilística ela pode te ajudar no mercado de opções binárias para você entender pelo menos como que funciona esse jogo, tá? Então pessoal, é o seguinte, como que a análise combinatória pode ajudar você? Porque é o seguinte, na minha visão, tá? A minha visão de mercado hoje, depois de, cara, quase 4 anos de experiência aí, o que eu vejo desse mercado que é o mercado de análise combinatória e probabilística pura. É que, assim, na minha visão, tá? Ele sempre vai ser 50-50. Então, por mais que você faça uma análise muito boa, como você não tem o tempo a seu favor, na verdade o tempo ele tá contra você, porque você tem a inspiração de vela, você tem que acertar o lado do mercado e o tempo do lado do mercado, ou seja, são duas coisas que você tem que acertar, e é muito rápido, você acaba tendo pouco manejo de risco. Então não é como por exemplo, no Forex, se você consegue trabalhar, você consegue travar, você consegue fazer um hedge, você consegue fazer um aporte, você consegue usar outros ativos para ajudar a melhorar o médio das operações, você consegue fazer várias coisas ali de manejo de risco, ou no mercado de ações que você tem as opções derivativos para você conseguir fazer proteção e alavancagem. Então é totalmente diferente. Então assim, essa foi a conclusão que eu cheguei depois de ficar estudando, aprendendo sobre risco e tal, que para mim o mercado ali se resume nisso, tá? Pode até ser que eu esteja errado, mas é uma coisa que pra mim fez sentido e que eu comecei a entender melhor e até mesmo conseguia ter algum tipo de resultado por causa da análise combinatória, tá? Mas, enfim, é um assunto tão grande, tão polêmico, cara, que eu prefiro às vezes nem falar muito sobre, mas eu vou falar um pouco, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor e a gente tem que fazer, tem que tentar entender da nossa maneira, certo? Vamos lá, o que que acontece? Suponhamos que você está fazendo uma operação com uma mão inicial de R$ 2, tá? E você vai fazer 4 gales e 5 operações. Então, eu vou até colocar aqui. Você vai entrar com 2 iniciais, 4.6, 10,58, 24,33 e 55,95, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é o valor que você vai entrar. 2, 4.6, 10,58, 24,33 e 55,95. Isso aqui é as suas 5 mãos, tá? Isso aqui vai dar, acho que R$ 100. 70, 80, 80 e pouco, 90. Vamos falar que vai dar R$ 100, tá? Que é o seu stop total. Então você está arriscando praticamente R$ 100 para buscar 1% em cima desses R$ 100 por entrada. Só que nessa análise combinatória aqui, isso daqui é 2 elevado a 5, porque você está fazendo Gale, tá? Então 2 elevado a 5 vai dar 32. Então o que isso aqui significa? O que significa que de 32 vezes, 31 vezes você vai acertar 1%. E quando você errar uma vez, você vai perder 100%. Ou seja, essa conta aqui nunca vai fechar. Nunca vai fechar. Então, qual que é a única maneira possível de você tentar lucrar? É você, nesse cenário de 32 possibilidades, é como se fosse um círculo, galera. É como se fosse um cassininho mesmo, tá? É como se fosse um círculo onde você tem 32 possibilidades e você vai tentar ganhar, mesmo que seja muito pouco, algumas vezes antes de vir a quebra. Então, por exemplo, se você tem 32 chances, você não vai ficar se expondo toda hora. Você vai se expor, tipo, 10 vezes, 5 vezes. Se você se expor 5 vezes e você tá ganhando, em média, 1%, às vezes é até mais do que 1%. Às vezes é 2, 1,5% a 2%. Vamos falar que você tá ganhando 2%, uma média. Porque quanto mais você aumenta o gale, mais aumenta também o seu lucro. Então, vamos supor que você tá ganhando 2%. Se você acertar 5 vezes, você ganhou 10% desse capital. Entende? Isso aí, às vezes, o quê? Em 5 minutos. Então, você se arriscou em 32 possibilidades, só que dessas 32 você arriscou apenas 5. Então a sua probabilidade ali, a sua margem de erro ela é grande. Não é tão grande, porque são só 32. Então, quanto mais chances você der, quanto mais você tenta, maior a sua chance de quebrar. E pode ser que de primeira você também quebre, porque pode acontecer, faz parte. Mas se for uma coisa quantitativa, que você vai fazer isso várias e várias e várias e várias vezes, a tendência é que, na maioria das vezes, você não quebre, porque você tem 32 chances para acertar 5 vezes. E aí, quando você acertar, você faz 10%. Aí você retiraria esse lucro e colocaria numa outra estrutura. E não arriscaria também os R$ 100, porque senão você vai quebrar ele. Porque é o único jeito. Entende? E o Soros é a mesma coisa, só que o Soros ele é inverso. Então, por exemplo, se você vai acertar 5 vezes seguidas, em vez de você ter 32 vezes e 31 vezes você
errar em 31 vezes você acertar e uma vez você errar, você vai ser o contrário. Você vai errar 31 vezes e uma você vai acertar. O problema é que você não sabe quando. Por isso que você tem que saber trabalhar isso aí e entender a análise combinatória é o que vai te ajudar a não você ganhar, mas você tentar aumentar as probabilidades reais de que em determinados momentos você consiga arriscar mais e buscar menos e em outros determinados momentos você arrisque menos para buscar mais. Isso dentro de uma estrutura, entende? Então essa foi a maneira com que eu consegui achar de talvez ganhar um pouco mais do que a gente está perdendo. Só que não usando apenas esse mercado, usando vários mercados. Porque usando esse mercado com ele mesmo, fica difícil. Então você tem que ter quase como se fosse uma outra estrutura que vai financiar essa segunda estrutura. Porque como essa estrutura de OB, ela é super, ultra, mega alavancada, lembra que eu falei sobre o risco que você corre que tem que ser remunerado? Você vai se remunerar mais pelo risco que você está correndo. Só que usando uma outra estrutura para financiar isso aí. Então, por exemplo, pode ser o Forex, pode ser os derivativos, pode ser um monte de coisa que vai te ajudar ali e vai te dar um financiamento para você fazer isso. E em determinadas vezes você conseguir ganhar mais do que você está perdendo, entende? Então, entender a análise combinatória é o que vai fazer, não fazer você ganhar, mas vai fazer você entender melhor o que você está fazendo. E é uma coisa que para mim deu certo. Ah, pode ser que não, pode ser que sim, porque eu tenho uma análise. Cara, na minha opinião, é sempre 50-50. Porque eu já vi muitas pessoas, eu já estou há muito tempo, eu já vi muita gente. Por mais que você tenha uma análise de suporte e resistência, como você não tem o tempo a seu favor, você não consegue aumentar ou diminuir a sua assertividade. Talvez por um determinado momento você consiga, mas depois ele volta e ele vai sempre tendo um equilíbrio. Pelo que eu vejo, sempre vai ter um equilíbrio. Pode ser que você passe um ciclo muito positivo, mas quanto mais o tempo passa, maior a probabilidade dele ter um equilíbrio. Então, como você não consegue prever isso, fica difícil. Então, por isso que a maneira que eu trabalho hoje, eu prefiro 1000 vezes usar um outro mercado para financiar esse mercado e desse mercado aqui que está sendo financiado, aí eu estico em determinados momentos. Aí eu trabalho aqui levando em consideração a análise combinatória e vários gerenciamentos juntos. E aí você volta e vai de novo. Toda vez que você lucra, você tira o dinheiro do risco, bota numa estrutura mais segura, gera renda, gera caixa e vai de novo, faz isso. Então é quase como se fosse dessa maneira, entende? E eu demorei muito tempo para aprender isso, né? Inclusive, porra, se eu soubesse disso antes, eu não teria perdido tanto tempo na minha vida com essas coisas, né? Porque existem várias maneiras de fazer isso. Existem maneiras mais fáceis, existem maneiras com menos risco de você fazer a mesma porcentagem, né? Então, assim, hoje eu prefiro ser um pouquinho mais conservador. Mas é de cada um, pessoal. É só minha opinião, entendeu? Você faz o que você acha melhor. Mas eu vou tentar passar um conhecimento aqui para tentar ajudar vocês de alguma maneira para que a gente consiga realmente vencer o mercado no geral, tá? Não só em OB, mas eu tô dizendo assim, no mercado financeiro geral mesmo, porque eu gosto de trabalhar com múltiplos mercados em vez de trabalhar só com um, tá? Então, é basicamente esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui embaixo pra mim, que eu vou tentar te ajudar. A gente vai falar mais sobre isso e vamos crescer pra gente entender como que funciona e de verdade ganhar nesse mercado e não só ficar, sabe, ganhando um dia e perdendo tudo no outro. E aí você nunca vai ter uma constância, né? Porque 90% das pessoas o cara ganha durante um tempo e depois ele perde tudo. Então não tem porquê, né? Se for pra ficar ganhando e perdendo, melhor nem começar, porque você só vai te dar mais dor de cabeça, né? Mas é isso, pessoal. Tamo junto demais. Vamos aprender, vamos evoluir e vai dar tudo certo. Valeu!